Geografia, página 59. Vamos falar agora de êxodo rural e algumas obras de arte aí de Tarsila do Amaral e Cândido Portinari. Vamos fazer número 1. Êxodo rural. Foi o nome dado ao movimento de saída de muitas pessoas do campo para a cidade. Pesquise no dicionário o que significa a palavra êxodo. Eu fiz essa pesquisa para vocês. E vamos lá então. Êxodo é a retirada em massa da população. Vocês acham adequado esse nome êxodo rural? Eu acho que é um nome adequado sim, né? A saída das pessoas em massa da zona rural para a zona urbana. Número 2. As duas imagens abaixo retratam de formas diferentes o êxodo rural. A primeira imagem, Tarsila do Amaral, pintada em 1933, chama-se Segunda Classe. A segunda, de Cândido Portinari, pintada em 1944, chama-se Os Retirantes. Então, olha aí essa família, né? Parece-me que pegando um trem ou chegando a uma estação de trem, que aspecto triste, né? Que eles estão, mas que no fundo mostra um pouquinho aí de esperança, né? Por dias melhores, eles precisam ter dias melhores. E os retirantes aí na seca de Cândido Portinari, aí eu sinto assim essa expressão, as cores usadas, muito sem esperança, né? Passou essa tristeza, bem triste essa obra de Cândido Portinari. Eles estão na seca, saindo do sertão, né? Saindo da zona rural, em busca de outras alternativas, mas parece-me que eles estão desesperançados, sem esperanças. Vamos falar sobre isso. Letra A. Descreva o que foi retratado por Tarsila do Amaral no quadro Segunda Classe. Então, aí nós podemos observar a pobreza, né? E o êxodo rural. Essa foi a intenção de Tarsila do Amaral. Na página 60, olhando ainda as telas da página 59, descreva o que foi retratado por Cândido Portinari no quadro Os Retirantes. Então lá a gente pode colocar que é o povo fugindo da miséria, né? Eles estão passando por momentos difíceis. Letra C. O que há de comum entre as figuras humanas nas duas representações? Então, o que vocês percebem, né, de semelhantes aí nas duas obras? Em que espaço cada uma dessas famílias foi retratada? Então, as duas figuras mostram tristeza. E as duas, na primeira é uma estação de trem, na verdade, né? E a segunda mostra lá a seca. D. Observe as cores das obras. Qual delas lhe dá a sensação de vida e esperança? Como eu disse no início do vídeo, é a primeira, né? Que tem cor, né? Luminosidade, então mostra um pouco de esperança. E qual lhe dá a sensação de morte e desesperança? É a segunda, né? A segunda, eles estão sem esperança. 3. Com base nos quadros que você analisou, descreva como você vê a viagem que os moradores do espaço rural fazem até a cidade. Parece ser uma viagem fácil? Não, né? De forma alguma, gente. Nós já falamos sobre isso. É uma viagem muito sofrida, né? Eles passam por muitos apuros. Não é nada fácil. Porque também eles deixam as suas terras, eles ficam com sentimentos de tristeza indo embora. Não é o que eles gostariam, né? Quando a pessoa sai do campo para ir morar na cidade, é em busca de melhores oportunidades, melhoria de emprego, escolas, hospitais melhores, mas não é o que eles gostariam de continuar no campo, né? Mas por causa da seca eles não continuam. Página 61, a economia nas cidades. Com o crescimento das indústrias nas grandes cidades, a economia também se desenvolveu. Economia é o conjunto de atividades desenvolvidas por um povo para obtenção de seu sustento. Como funciona a economia em nosso país? Então, olha lá. Vocês sabem, né, que quando nós trabalhamos, né, quando nos tornamos adultos, trabalhamos, arrumamos um emprego, em troca, nós temos um salário, né? As pessoas precisam receber salários. Então, a pergunta é assim: como as pessoas de seu município conseguem se sustentar? Como as pessoas da sua cidade conseguem se sustentar
Então é trabalhando, né? E o que elas recebem em troca de seu trabalho? Elas recebem salário. O dinheiro é produzido por meio da compra e da venda de produtos, uma atividade bem antiga. A compra e a venda são feitas de forma que seja possível acumular dinheiro. Para isso é necessário que quem vende considere pelo menos duas coisas. Número 1. Quanto em dinheiro é necessário para produzir o produto, desde a obtenção da matéria-prima até o custo para transportá-la para um local de produção. O custo da mão de obra é quem vai produzir, né, os funcionários, que trabalha com a transformação dessa matéria-prima. O custo para transportar o produto feito para os locais de venda, o custo da mão de obra dos vendedores e o custo dos próprios locais de produção e de venda. Água, eletricidade, impostos, então tudo isso tem que ser colocado quando se produz algum produto, né? E quanto em dinheiro é necessário cobrar pelo produto para continuar a produzi-lo e ainda obter lucro, né? As pessoas têm que ter lucro para continuar a produção. Chamamos de lucro a quantidade de dinheiro que sobra da venda de produto, depois de eliminar o que foi gasto. Então, vamos fazer aí. Leia a tabela a seguir. Vamos falar de pizza aqui, né? Quantidade de dinheiro necessária para produzir uma pizza. Então, vai ser gasto entre mão de obra, matéria-prima, energia elétrica, funcionários, R$ 23 para se produzir uma pizza. E quanto o comprador paga pela pizza? Eu vou numa pizzaria, eu não vou pagar R$ 23 pela pizza. O vendedor da pizza coloca o quê? R$ 2 a mais. Nesse caso aí é um exemplo. A pizza sairá por R$ 25. E aí, mediante isso, o lucro do dono da pizzaria será de R$ 2. Cada pizza que ele vende, ele ganhará R$ 2. Mas para isso ele precisa trabalhar muito, né? Agora responda as questões. Quanto dinheiro o dono de uma pizzaria precisa ter para produzir uma pizza? Então, o valor da pizza aí, de R$ 23, o que ele vai gastar. E letra B. Quanto o comprador paga pela pizza? R$ 25, para se ter o lucro. E vamos agora para a página 63. Letra C. O comprador paga pela pizza o que seu produtor gastou para produzi-la? Não, né, gente? Ele tem que sempre cobrar a mais porque ele precisa ter lucro, né? O produtor precisa ter lucro, por isso que isso acontece. Porque se ele não cobrar a mais, ele vai à falência, ele vai ficar trabalhando, servindo pizzas, em troca de nada, né? De cansaço apenas, então ele precisa ter lucro. Você acha que pode existir um lucro que seja injusto? Sim, existem muitos lucros injustos, né? Quando a pessoa cobra além da conta. Nós precisamos ficar de olho em pessoas, em empresários, em donos de empresas que cobram lucros abusivos, né? Se chama lucros abusivos, né? Porque a pessoa tem que ser justa com seus clientes, né? Leia as duas situações a seguir, a gente vai poder ver isso agora. Seu Rafael e seu Felo são donos de pizzarias em cidades diferentes. Os dois lucram, em média, R$ 20.000 ao final de cada mês. Olha que importante, né? Com o dinheiro do lucro, seu Rafael, dono da pizzaria X, está pensando em ampliar seu estabelecimento, contratando mais funcionários e comprando mais matérias-primas de produtores agrícolas para fabricar suas pizzas. Olha que ideia maravilhosa do seu Rafael. Dessa forma, o lucro dele vai aumentar, ele vai gerar empregos e movimentar a economia. Então, esse aí é o seu Rafael, parece até o pai de Paulo, né? Ele está pensando em ampliar os negócios, né? Agindo justamente, com dignidade. Ele pensa em ampliar a pizzaria, abrir mais pizzarias, contratar mais funcionários, isso é importantíssimo, gerar empregos. E olha, acho que vai dar certo, hein? Mas agora vamos ver o seu Felo. Por outro lado, o seu Felo, dono da pizzaria Mais Sabor, está pensando seriamente em tentar aumentar ainda mais o seu lucro, sem precisar investir em uma ampliação do seu estabelecimento. Mas olha a ideia dele. Para conseguir isso, ele está pensando em pagar menos aos funcionários
e comprar matérias-primas de qualidade inferior, né? Comprar produtos de baixa qualidade por um preço mais em conta. Que péssima ideia do seu fellow, né? Olha a cara dele querendo lucrar mais, sendo injusto com os clientes e com os seus funcionários, né? Que terá que ganhar menos e trabalhar mais. Letra A. Na história que você leu, quem tem lucro? Marque com um X a alternativa de sua escolha. Tanto o seu fellow como o seu Rafael têm lucro com a venda de suas pizzas. Os dois terão lucro, só que precisa ver se os dois estão sendo justos, né? Com clientes e funcionários. Letra B. O que seu Rafael pretende fazer para aumentar seu lucro? Ele pretende contratar mais funcionários para ampliar o seu negócio, né? E o seu fellow? O que pretende fazer para aumentar o seu lucro? Ele, infelizmente, pretende pagar menos aos funcionários e comprar matéria-prima inferior. E na página 65, vamos ver. Leia o que disse um importante economista, J. Petrelli Gastaldi. Dúvida não resta de que o lucro, desde que honesto e justo, é fator de estímulo na produção das riquezas. Como você explicaria a frase do economista a partir das histórias do seu Rafael e de seu fellow? Converse com o seu professor e com seus colegas sobre essa questão e registre aqui as suas conclusões, né? Então, acho que os dois precisam agir com justiça, né? Os dois, tanto o seu Rafael, né, que agiu honestamente, mas o seu fellow, ele não foi justo, né? Ele não está pensando nos seus clientes, nos seus funcionários, isso não é legal. E eu acredito que ele não terá sucesso, né? Um empresário precisa ser justo e honesto com seus colaboradores, com seus clientes. Essa é a conclusão que a gente pode chegar nessa história, né? E por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem!